Comunidade Pentecostal Palavra Viva. Tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 3. As alianças de Deus. Jesus Cristo, a aliança derradeira e perfeita no sangue do Cordeiro. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Paulo Lisboa e o tema do nosso vídeo de hoje é Jesus Cristo, a aliança definitiva no sangue do Cordeiro. Todas as alianças firmadas por Deus com o homem ao longo das narrativas bíblicas, porém, apontam para uma única e perfeita aliança. A aliança feita através do sangue de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Como vimos anteriormente, o propósito de estabelecer uma comunhão com o ser humano e assim ver a sua glória enchendo toda a terra, foi interrompido pelo próprio ser humano, quando optou pela independência e autonomia que a árvore do conhecimento do bem e do mal poderia lhe trazer. Com essa atitude, o homem se afastou de Deus, tornando-se seu inimigo, e entregando o domínio das coisas terrenas a seres espirituais malignos, ou seja, Satanás e seus demônios. Surgiu aí um grande problema, o problema do pecado. Notem que quando tudo isso ocorreu no Jardim do Éden, ainda não havia lei, ou seja, Deus não havia criado normas e regras. Ainda assim, a Bíblia afirma categoricamente que Adão pecou. Isso é importante para nós entendermos de fato o que é o problema do pecado. Muitas pessoas afirmam que o pecado é a mera transgressão da lei de Deus, ou seja, comete pecado quem infringe um mandamento dado por Deus. No entanto, a Bíblia é clara ao nos mostrar que esse é um conceito muito simplista do que seria o pecado. Já que antes que a lei fosse dada por Deus aos homens por meio de Moisés, o pecado já existia e operava no mundo, trazendo morte e destruição. Na realidade, a maldição decorrente do pecado entrou no mundo justamente através do procedimento de Adão no Jardim do Éden, quando a lei ainda não existia. Então, o que é o pecado? A Bíblia usa dois termos distintos para tratar dessa questão. Hatar, que traduzimos como pecado, e significa literalmente errar o alvo, e pesra, que traduzimos como iniquidade, e significa literalmente rebelião, perversão e distorção moral. O pecado, portanto, no sentido bíblico, está mais ligado à noção de um desvio de finalidade e de objetivo do que da transgressão da lei. Ou seja, sendo o ser humano criado por Deus para um propósito específico, sempre que as suas atitudes o afastam ou o desviam desse propósito, isto seria considerado pecado. Portanto, não somente a transgressão a uma das normas expressamente prevista na lei de Deus seria pecado, como toda e qualquer atitude que afaste o ser humano do seu objetivo principal, que é o de ter comunhão com Deus e de refletir ao mundo o seu amor, a sua glória e o seu caráter. Podemos nos desviar dos propósitos de Deus para nossas vidas, praticando coisas que, em tese, não ferem a lei deixada por Moisés. Quando nos entregamos a gulodices, ao consumismo, à preguiça, à luxúria ou à mesquinharia, por exemplo, nos afastamos daquilo que Deus deseja para nossas vidas, do propósito estabelecido por Ele para nós, e, portanto, pecamos. Diante desse conceito bíblico, é mais fácil entender como pecado tudo aquilo que nos afasta de Deus, que impede a nossa comunhão com Ele e que não permite que nós transmitamos a glória e a essência de Deus, para que seja revelado às outras pessoas por meio das nossas vidas. Já a iniquidade que decorre do pecado é a conduta pecaminosa que, de tanto ser praticada, passa a ser moralmente aceita e constantemente reproduzida na vida das pessoas,
das famílias e da sociedade. O certo é que, com a decisão tomada por Adão e Eva no Jardim do Éden, essa tendência de experimentar e tornar hábito a prática de atos contrários à vontade de Deus, que nos afastam dele ou que apagam a sua imagem em nós, se tornou inerente a todo ser humano. O pecado passou a fazer parte do nosso DNA, sendo transmitido de pais para filhos, num círculo vicioso e irresistível. Nos tornamos escravos do pecado e não temos vontade, forças, nem poder para nos libertarmos deste mal que habita em nós. Por melhores que sejam as nossas ações, haverá sempre nelas uma má intenção escondida. Somos impuros em nossos pensamentos, em nossas emoções, desejamos o que não deveríamos desejar, somos incapazes de amar desinteressadamente e pior, é que quanto mais vivemos, mais nos afastamos de Deus e da sua vontade. Para romper o poder do pecado sobre nossas vidas e resolver a nossa inimizade com Deus, o próprio Deus providenciou a solução antes mesmo que o homem tivesse pecado no jardim. Assim, na eternidade passada, ao decidir criar o ser humano, Deus também decidiu que o Criador, na pessoa de Jesus Cristo, viria à terra como homem, sofreria as consequências do pecado e o venceria, restabelecendo em si próprio a disposição original em que o homem foi criado. Por justiça, tendo em vista que o homem, Adão, se desviou do propósito original e permitiu que o pecado entrasse no mundo, trazendo consigo a morte, somente outro homem, vencendo o pecado, é que poderia realizar esta obra. Por esse motivo, o Filho precisou vir em carne e experimentar a humanidade em sua plenitude. E se o salário do pecado é a morte, a justiça de Jesus Cristo, que não pecou, somente poderia ser atribuída a nós, pecadores, se ele suportasse devidamente a morte, como de fato ocorreu, com o sacrifício que ele assumiu em nosso lugar na cruz, suportando a morte, como tinha direito à vida, optou por nos dá-la. Assim revela, no seu sangue derramado, o amor que tem por nós. Assim, por meio do sangue de Jesus Cristo, Deus firma a sua aliança com toda a humanidade, unindo judeus e gentios, que são os não-judeus, em um único povo. Uma aliança definitiva onde ele nos entregou o seu melhor para nos ter consigo. Por meio do sangue de Jesus Cristo, nós que nele cremos, somos libertos da escravidão do pecado e podemos resistir às investidas de Satanás, nos submetendo à vontade de Deus. Por meio do sangue de Jesus Cristo, entramos nesta aliança com Deus, onde somos feitos filhos de Deus e passamos a pertencer ao reino do Filho unigênito, que é um reino eterno. Nos vemos no próximo vídeo.